Nós vamos falar sobre geriatria com o Dr. Noé Toledo, né? Tá bom? Muito prazer receber você no nosso projeto visa levar as pessoas isso mesmo, entretenimento, informação, um pouco de conforto, sabe, com palavras que às vezes tirem um pouco da gente aquele medo, sabe? Que o momento parece tão aterrorizante e a gente precisa de muita paz acima de tudo, serenidade. E você é a pessoa que eu tenho certeza que sabe falar sobre isso, não é? Fiz as apresentações, fica à vontade agora, viu? Bom, eu só posso agradecer, né, Janete? Você também é uma pessoa muito especial e me sinto orgulhoso de ter sido convidado para falar um pouco para os seus amigos. Queria agradecer as Sim, pessoas que estão presentes. Tem uma amiga minha aí que é do fundo do meu coração também, que é a Tatiane Molinari, que ela entrou. Muito olha. obrigado por ter entrado. Enfim, vai ser legal. Eu me preparei aqui para responder algumas coisas, mas você pode me pegar de surpresa do jeito que você quiser. Pode perguntar o que você quiser dentro do escopo do meu trabalho, que eu vou responder para Sim. você com muito carinho. Ai, que bom, que bom. Eu quis muito chamar você para estar com a gente, né, doutor Noé, porque, afinal de contas, antes de eu entrar no assunto pandemia, porque eu não sei nem se eu falo disso primeiro ou falo no final, porque eu abri perguntas para os meus amigos, né, e eles me fizeram várias e várias perguntas no que diz respeito à geriatria em si, a carreira que cuida, né, da melhor idade. Eu vou falar dessa forma para ficar bem descontraído mesmo, né? Então, eu vou começar perguntando para você a partir de que idade a pessoa deve procurar um geriatra, porque aí a gente começa a entender tudo. E por que deve procurar? Olha, a geriatria, na verdade, ela é a clínica médica, né? E sendo a clínica médica, qualquer pessoa tem acesso ao atendimento. Mas a gente entende que a geriatria, ela tem uma subespecialização em cima da clínica, que é quando a gente estuda as fragilidades que são normais ou inerentes da idade. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai adquirindo certas fragilidades, certas Sim. dificuldades físicas e algumas vezes psicológicas, né? Que carecem de uma Hum, atenção especial em casos especiais. Mas a grande maioria dos idosos, quando tem uma vida saudável, de boa alimentação, eles podem demorar muito para procurar um geriatra. Eles podem continuar os seus tratamentos com clínica, por exemplo, né? Então, a assim. geriatria ela não oferece tecnicamente alguma coisa muito diferente do que se oferece na clínica, a menos que essa pessoa que tenha procurado o atendimento tenha algumas fragilidades, algumas comorbidades ou morbidades de saúde que estejam relacionados à idade. Então aí o geriatra tem um preparo maior para lidar, inclusive, com, em alguns casos, de depressão, alterações de humor, por exemplo, que é comum acontecer no idoso. Enfim, ajudar o idoso na parte psicológica. Agora, a parte clínica, um bom clínico pode ser eficiente no tratamento de uma pessoa de qualquer idade, né? Eu entendi que durante toda a minha vida, a minha jornada, eu não preciso necessariamente procurar o geriatra, mas ali, da faixa, eu queria uma faixa de idade, sabe? Porque assim como o ebiatra cuida do adolescente, o geriatra Uhum. cuida da melhor idade. Qual é a melhor idade? Depois Eu dos diria que a 40? realidade, então, é a partir dos 65 anos, Ah, né? sim. A partir A dos partir 65 anos, então, as pessoas já estão um pouco mais predispostas a fazer um atendimento médico mais específico e mais ligado às, às, às coisas que acontecem com o envelhecimento, né? Mas não, sim. não é uma coisa realmente preocupante. Então, se as pessoas estão procurando melhorar a sua saúde, né, é importante que elas procurem a saúde de um modo holístico, de um modo muito maior do que a gente pensa em relação à medicina. A saúde não é só ir no médico, fazer alguns exames e tomar remédio. A saúde, ela tem uma série de outras coisas que são muito importantes para manter a pessoa interessada pela vida, porque a saúde vem do interesse pela vida. Quando a Ah, pessoa está interessada pela vida e ela ama as coisas, ela ama a vida dela, ela tem menos oportunidade de ficar doente, menos tempo de ficar doente, menos tempo de ficar curtindo pequenas tristezas e tudo mais. Ela começa.
a reordenar a vida dela por valores. Eu estou envelhecendo, né? Algum tempo atrás eu era um homem jovem, agora eu já sou um homem maduro, já passei dos 50 anos, mas isso não é um problema para mim, porque eu entendo que todas as idades são fantásticas. Então, todo momento oferece oportunidade. Eu continuo com a mesma capacidade de amar as pessoas que eu tinha antes, até melhor, porque eu julgo menos. Então, a gente começa a se tornar uma pessoa melhor. O que é muito importante durante o nosso processo de envelhecimento, durante a nossa vida, é a gente procurar um atendimento médico quando a gente precisa resolver um problema de saúde específico e acredito que, sendo o médico uma pessoa que ame a vida, quando a gente precisa conversar também sobre outros problemas que precisam ser resolvidos. Se esse médico achar que não está dentro do escopo do trabalho dele, ele sabe orientar e encaminhar a pessoa para alguém que possa ajudar essa pessoa de um modo global. A saúde é uma coisa global. Ela envolve, inclusive, espiritualidade. Né? E quando eu falo espiritualidade, eu não tenho um sectarismo, né? Uma ideia de uma religião específica. Eu tenho a ideia de uma comunhão com a divindade ou com Deus, o que você acredita, que traga um sentido maior para a existência que é tão rápida. A gente Sim. acaba, passando a juventude da gente, muito iludido com tudo aquilo que se vende na televisão, na mídia, e colocando a vida da gente em cima de aparências ou em cima de ter, e não em cima de ser. O que é importante na vida é a capacidade de usufruir do amor das pessoas, da amizade, que é exatamente o que fez com que você me convidasse para vir aqui falar agora sobre esse assunto. É amizade, carinho e respeito. Ninguém está ganhando Sim. nada com isso em termos materiais, mas a gente está ganhando em termos emocionais, é gostoso. É mais ou menos isso Sim. que eu. E agora sim, digamos então que eu quero, eu estou a partir dos meus 65, ou, por exemplo, então, mulheres com problemas de menopausa não procura geriatra, procura ginecologista. Assim como os homens com problemas peculiares, particulares aos homens, parte reprodutora, cada um com a sua especialidade, então. Eu queria explicar isso para os meus amigos. A geriatria, então, a partir dos 65, ela faz um acompanhamento até mesmo preventivo, então, para não vir, não ter, para a gente não vir a ter as doenças típicas do envelhecimento normal, que seria aquele cheio de estresse, porque eu acho que hoje envelhecer com qualidade está quase um luxo, né? E nós estamos vivendo mais tempo. Como é que a gente faz? Ah, como é que faz, né? Bom, o envelhecimento é uma coisa inevitável para aqueles que não morrem novos. Para você não ficar Sim, velho, você tem que morrer novo. Quando sim, você faz um atendimento de uma pessoa, então você falou em relação aos problemas peculiares do envelhecimento. Claro sim, que ninguém gosta de perder a vitalidade, mas sim. você pode entender que a perda da vitalidade faz parte de um processo natural e não lutar contra a natureza. Os homens vão apresentar problemas peculiares do envelhecimento que quase sempre estão relacionados à potência ou à área sexual. As mulheres vão apresentar o envelhecimento na parte também sexual, porque vai diminuir a produção de certos hormônios, ela vai entrar na menopausa, vai diminuir o interesse, a libido delas. É claro que os tratamentos desses problemas, especificamente quando eles são porque o geriatra pode explicar, por exemplo, para o homem que o processo é natural e como ele pode contornar alguma dessas coisas. Enfim, ele pode conversar psicologicamente sobre o envelhecimento, é, sobre a história do homem. Então, você vai dando uma certa segurança, porque a pessoa precisa se conhecer. O grande problema da sociedade, das pessoas, é que as pessoas não se conhecem. Elas têm uma ideia padrão, mas elas não sabem exatamente os processos pelos quais nós temos que passar se a gente envelhecer. Tanto o homem quanto a mulher, né? Então, às vezes a pessoa procura no consultório com uma queixa, mas depois que a gente conversa e ouve a queixa daquela pessoa, a gente consegue determinar o ponto da origem daquilo e você dá um esclarecimento que causa uma diminuição da tensão do paciente que é impressionante.
Muitas vezes, não só em relação a isso, mas em relação a qualquer outro problema que a pessoa não sabe, ela vem, conversa com você, você esclarece aquilo e tira dela a ideia de uma malignidade, por exemplo, ou de uma letalidade, ou de um prognóstico ruim, ou que ela vai evoluir de modo ruim, e ela se sente tão feliz. Eu já dei alguns diagnósticos. Outro dia, uma paciente fez um exame e trouxe para mim no consultório, e a interpretação dela é de que ela estava fadada a um grande sofrimento a partir daquele resultado. Quando eu vi o sim, resultado, eu expliquei para ela que não, que aquilo era uma cicatriz imunológica. Ela tinha tido hepatite, fez o tratamento, mas fica uma cicatriz imunológica. E os exames que você faz posteriormente vão dar positivo, algumas sorologias, e ela olha a titulagem, ela não conhece. Eu vi o exame nossa, dela, olhei para ela, tratei ela muito bem, com muita calma, expliquei. A mulher saiu outra pessoa, eu não dei nenhum calmante para ela, nenhum remédio. Depois de 25 minutos de conversa, a pressão dela estava 12/8, a frequência normal, e ela me disse o seguinte: doutor, eu queria te agradecer muito, muito por isso. Eu falei: não, não, você vai agradecer a Deus por isso. Eu simplesmente traduzi o exame. Eu não fiz nada por sim, você que não foi a tradução do exame, mas isso ainda é muito significativo. Porque eu olhei para sim, ela e vi um ser e achei que valia a pena despender todo aquele tempo explicando para ela. Isso vale para tudo no envelhecimento. Porque quando você sim, envelhece, você, por exemplo, Janete, você está criando seus filhos. Em algum momento, sim, seus filhos vão deixar a sua casa. Eles vão se casar, vão ter a vida deles, né? Aí você vai sim, ficar com o seu marido. E aí você vai começar a ter que mudar o local para onde você despende toda a sua energia, porque vai mudando. A casa vai ser menos cheia, né? Vai ter mais momentos sim, solitários. Se você não tiver aprendido durante o período da sua vida como preencher a sua vida consigo mesma, ou seja, como você pode fazer para ser feliz consigo mesma, aí você vai sofrer nessa transformação. E muitas vezes, se você não tem recursos emocionais para trabalhar essa mudança, onde você começa a se sentir obsoleta, agora eu não sou mais importante, as pessoas não precisam mais de mim. Se você sim, não souber trabalhar com isso, é óbvio que vai entrar primeiro a ansiedade, depois a depressão e depois a insônia. Então, esse é um trabalho grande que a gente tem que fazer com as pessoas que estão envelhecendo. sim, Ajudar essas pessoas, conversar com essas pessoas, que existem muitas coisas que podem ser feitas na vida para trazer novos valores e dar para a vida um novo sentido, porque enquanto a gente tiver uma consciência, a capacidade de compreender as coisas com clareza, a vida tem um significado e é uma benção. Não existe milagre maior do que a gente estar vivo e consciente. As pessoas estão querendo grandes milagres, efeitos. Não existe um milagre maior simplesmente do que estar consciente das coisas. Mas como que a gente passa isso para as pessoas? sim, Né? sim. É. E no caso de para a gente envelhecer, é, naturalmente, porque existe o desgaste do nosso corpo natural, né? Aquele desgaste natural. E porque foi uma pergunta que muita gente me fez a respeito de suplementar as carências, né? Tem até aqui uma pergunta da Flama Toledo, acho que é isso, que ela diz que está com desgaste degenerativo na coluna lombar, né? Como eu posso prevenir, por exemplo, uma cirurgia futuramente, né? Então, veja bem, é isso, são essas coisas que a gente. É sobre isso que a gente está falando. Vai acontecer o desgaste, vai acontecer o envelhecimento natural, né? Tem algumas coisas que a gente possa, por exemplo, suplementar com aquilo de suplementar cálcio, vitamina D, aquelas. Como a gente pode, até quimicamente, ou com substâncias naturais, né? A ajudar esse processo para ser mais leve para o nosso corpo, porque, por exemplo, reposição hormonal é uma coisa que é muito discutida, mas não necessariamente a gente tem que passar a mulher, por exemplo, né, por aquele sofrimento absurdo da menopausa. Parece que há uma forma de você minimizar isso com alguma ajuda, uma suplementação de fora. No caso do envelhecimento do corpo, né? A gente fala de doenças típicas como Alzheimer, Parkinson, tantas outras. Problemas assim como a colega, né, estava falando
desgaste ósseo também, né? É muito comum acontecer. Depois dos 50, dos 60, aí tudo parece que vai se instalando, né? E digamos que a gente está levando uma vida sem considerar toda essa riqueza que você acabou de falar, né? Sim, Que sim, sim. é Mais especificamente sobre o corpo humano e o seu processo de depressão, né? O processo isso, de isso, degeneração decorrente da idade. Vamos lá. isso. Então, o que eu posso dizer? Nós temos o sexo masculino e o sexo feminino. Nos Sim, estudos, a gente percebe que no sexo feminino vai tendo uma diminuição dos hormônios depois dos 40 anos, que vai preparando o corpo para a menopausa. Quando a mulher vai sim. parar de passar pelos ciclos menstruais e ter um grupo de hormônios mais assim, estável e que vai colocá-la numa posição perto da igualdade dos problemas patológicos que tem o homem. A mulher, enquanto ela tem a sua vida sexual ativa, enquanto ela tem menstruação normal e o ciclo dela normal, ela é mais prevenida de um infarto, por exemplo, do que um homem. Mas depois que ela passa pela menopausa, o risco fica igual para os dois. Então, isso Ah, são fatores que vão acontecer. Em relação ao sim. homem, é sabido que depois dos 40 anos, a cada ano o homem diminui 1% da produção de testosterona, que é o hormônio que mantém a musculatura, mantém os pelos do corpo, mantém a rigidez muscular, a força. Então, com isso, ele vai tendo uma diminuição. Entretanto, a gente tem que sempre levar em consideração que a natureza levou milhões de anos para produzir a espécie como ela é agora. Então, se a Sim. espécie tem que passar por esse processo, a gente tem que tomar muito cuidado com as suplementações hormonais, porque eventualmente esse é um processo natural para evitar algum desenvolvimento patológico decorrente de um aumento hormonal que não era para estar na pessoa com aquele corpo, com aquela idade, né? Por exemplo, se Sim. você começa a dar testosterona para um homem, porque ele está perdendo a testosterona, é óbvio que ele vai ter resposta na próstata, vai começar a aumentar a próstata dele. Ele vai ter resposta na pressão, ele pode ficar hipertenso, enfim, vai ter outros acometimentos e que precisa ver o risco-benefício, se vale a pena pagar esse preço para manter essa pseudo-juventude, né? O mesmo em Ah, relação às mulheres. Você vai dar sim. hormônio, por exemplo, para a mulher tentar diminuir. Você precisa ver histórico familiar. As mulheres que têm na família câncer, por exemplo, de útero ou câncer de mama, elas já têm restrições hormonais. E isso prova o quê? Isso prova que, de fato, os hormônios, sendo administrados numa idade mais avançada, eles podem sim ser o precursor do aparecimento de doenças que talvez não aparecessem se a pessoa não estivesse tomando hormônio. Então, isso tem que ser discutido com o Uhum. médico, né? Agora, em Sim. relação às degenerações, então a gente tem que pensar no idoso que envelheceu com o sistema esquelético adequado, ou seja, ele mesmo idoso é capaz de caminhar, por exemplo, de bicicleta, aqueles idosos que envelheceram com algum tipo de degeneração. Quando ela envelheceu com um tipo de degeneração, ela está caracterizando um processo reumático, um processo artrítico ou de artrose. Então, existe uma patologia associada a esse processo de envelhecimento. Nesse caso, não são suplementações que vão resolver. Nesse caso, ela vai ter que fazer o tratamento específico com a área. Ou é ortopedia, ou reumatologia, algumas vezes até endocrinologia, né? Então, ela está, Sim. por exemplo, a pergunta da Flama. Ela disse que tem uma degeneração da coluna. Precisa saber o Sim. diagnóstico dessa degeneração, saber o que causa a degeneração a partir de exames específicos que tem para fazer a pesquisa desse diagnóstico. Agora, Uhum. pessoas que estão envelhecendo naturalmente, para isso existem alguns exames. Por exemplo, suplementação de cálcio e de vitamina D. Vitamina D já se sabe que diminui muito, porque a maioria das pessoas não toma mais sol. A maioria das Sim. pessoas toma pouco sol, mas elas andam de ônibus, elas trabalham em lugar fechado e você precisa do sol na sua pele para fazer com que a sua própria vitamina D natural se transforme num outro elemento capaz de fixar o cálcio nos seus ossos. Aí, se você administra vitamina D para essas pessoas, você vai dar a vitamina D, ela vai fazer o mesmo processo, mas se ela não tomar o sol, também não vai fazer muita diferença. Ela vai precisar tomar sol para que essa vitamina D que foi colocada para ela tenha a ação que se espera, que é fixar o cálcio nos ossos e diminuir a osteopenia e a osteoporose, né? Outra coisa, Hum. a dosagem, eu vou dar a resposta um pouco longa, porque a pergunta exige que, se eu for responder completamente, eu vou ter que responder um pouco longo. Então, eu vou te pedir para ter um pouco de paciência, tá, Janete? Então, se você vai querer saber se a pessoa A tem osteoporose, tem exames, tem densitometria óssea. Aí você vai fazer e você consegue determinar o grau de perda de cálcio que aquela pessoa tem. Se essa pessoa estiver no grupo dos velhos de bom esqueleto que pode caminhar,
A caminhada, por exemplo, a atividade física, ajuda muito a recalcificar os ossos. Além do que você pode Ah, administrar o cálcio para elas junto com a vitamina. Agora, se ela tem um problema articular, uma artrose que limita os movimentos porque causa dor, então ela vai ter que fazer trabalhos com os seus grupos musculares em locais onde elas evitam impacto. Geralmente é na água, com ah, hidroginástica, pode ser terapia, natação. Você entendeu? sim. Entendi. É, a gente tem uma colega aqui assistindo a gente que é. O pessoal, eu queria muito pedir a vocês, aperta esse coraçãozinho que tem aí do lado para nossa live ir longe, porque esse papo está muito bom. Então, aperta esse coraçãozinho aí, não vai travar a live, tenho certeza, para nossa live ter o maior alcance, gente. Eu queria perguntar o seguinte: então você me disse que a vitamina D não adianta suplementar, por exemplo, e não tomar sol. Não vai adiantar. Eu Sim. precisaria atividade física. E já surgiu uma pergunta também: se eu tenho uma restrição, eu não consigo me movimentar, por exemplo, eu tenho um problema no joelho, né? Mas eu tenho já uma certa idade. Como que e não consigo me exercitar, por exemplo, para melhorar a musculatura, a parte óssea também. Como é que a gente faz para esse paciente, como que ele faz para melhorar o esqueleto dele? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Márcia. Boa noite, Michele. Boa noite. Entrou mais alguém ali. Como é que existe uma possibilidade de aumentar Existe. a por... ah, Se a pessoa tem restrição articular, ela vai precisar passar por alguém que saiba orientar que tipo de atividade física é adequado para ela, para não piorar o quadro que ela já tem de degeneração. Falando dos sim, mais comuns, os mais comuns são quadril, coluna lombar e joelho. Então, se as sim. pessoas têm isso, elas podem eventualmente fazer hidroginástica. Aí você pensa, para fazer hidroginástica ou hidroterapia, se elas forem fazer, demanda dinheiro. Nem todo mundo pode pagar isso nesse momento. Nós estamos passando por um momento em que as pessoas não têm tanto recurso financeiro para poder correr atrás desse tipo de procedimento para melhorar a sua musculatura. Mas o legal é que, para nós aqui em Jundiaí, eu posso falar da nossa prefeitura aqui, nós Sim. estamos tendo agora fisioterapeutas, a gente está tendo professor de educação física nas unidades. Então a gente Ai, consegue encaminhar as pessoas que podem fazer, elas passam com essas pessoas, recebem orientação, elas podem fazer ginástica para a terceira idade, elas conseguem fazer Liancu, tem alguns exercícios que podem ser feitos nas próprias unidades de saúde, em cada um dos bairros que elas apresentam aqui. Se essa uau. pessoa tiver condições de pagar, por exemplo, para fazer uma atividade, então o ideal seria começar com hidroginástica e evitar o impacto. É excelente a hidroterapia. Ela pode fazer pilates também. Pilates é excelente porque o professor de pilates consegue selecionar qual é a musculatura que ela vai trabalhar. Ela pode evitar as articulações que estão doídas, mas ela pode exercitar a musculatura que produz uma série de substâncias. Quando você faz uma atividade física, você produz uma série de substâncias que tem um nome geral de endorfinas. A partir de um Sim. determinado tempo em que você está praticando, por exemplo, você começa a caminhar e caminha 35 minutos, a sua musculatura libera uma quantidade de substâncias incrivelmente potentes, como anti-inflamatórios naturais. Então, a Ah, atividade física, ela garante e vai melhorar tudo no metabolismo da pessoa, não só as dores. Ela vai dar uma sensação de bem-estar para a pessoa, ela vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, ela vai melhorar o humor dessa pessoa, o apetite da pessoa e o sono também. Agora, as pessoas que não têm restrição, essas são mais livres, porque essas podem caminhar, elas podem andar de bicicleta, enfim, elas podem fazer atividades que aqueles que têm restrição não podem e atividades que não demanda dinheiro, que demanda só o tempo e o local para poder fazer o trabalho, né? sim. É possível, sim, que qualquer pessoa faça um tipo de atividade física que possa melhorar, inclusive atividades passivas. Se você considerar que alguém possa ter tido um AVC, que é um derrame, e ele Sim. perdeu parte do seu movimento ou parte da força do seu corpo, ainda assim o fisioterapeuta pode fazer atividades passivas nessa pessoa. O fisioterapeuta faz o movimento e a pessoa, dentro da sua possibilidade, tenta responder com uma contraforça, mesmo que seja pequenininha. Com isso, ela vai começando a melhorar novamente a musculatura ou o sistema nervoso que ainda ficou preservado após
a lesão causada por esse AVC, né? Então, Sim. sempre é possível melhorar a atividade das pessoas com atividade física, sejam essas atividades ativas, ou seja, aquelas em que eu faço, demandando a minha própria energia pessoal, ou as passivas, onde eu me submeto a alguém que faz o exercício junto comigo para tentar extrair disso uma força contrária e melhorar a minha musculatura. Sim. E hoje há uma queixa muito grande, né, por parte das pessoas, porque eu percebo assim, os grupos de caminhada, a gente tenta formar grupos, vamos fazer uma caminhada, vamos começar segunda-feira. Nossa, mas o meu joelho, ai, hoje eu não posso porque é meu pé, meu esporão calcâneo. Ai, meu Deus. Será que você podia falar sobre o esporão calcâneo? Claro, Ai, como é inclusive, horrível isso. eu vou até aproveitar para fazer uma propaganda minha. Quem quiser É, saber, hã? isso, fale, pode falar. Quem quiser saber detalhes do esporão calcâneo, eu tenho uma página no YouTube que chama Sim, Descobrindo o Homem, mas você digita lá no YouTube, esporão calcâneo, Dr. Noé de Toledo, vai aparecer. Já tem quase 2 milhões de visualizações. sim, é Muita gente já incrível. viu esse vídeo, né? Mas o Sim, esporão calcâneo, infelizmente, ele é uma degeneração óssea dos ossos que constitui o calcanhar. Então a pessoa sim. vai crescendo chama esporão, porque aqueles que já conheceram um galo, né, de um terreno que tem galo e galinha, sabe que o galo tem uma espora, Ah, que é a espora para poder sim, se defender. E a espora é sim. o quê? Uma espícula, é uma ponta óssea. O esporão é uma ponta óssea que cresce no osso do calcanhar. E como ele cresce no osso do calcanhar e a gente apoia o peso do corpo nesse local, então essa ponta, ela perfura, ela machuca a fáscia Ai, plantar, que é uma pele muito resistente do calcanhar, e causa muita dor. muita. Existem alguns meios de se diminuir essas dores, né? Então, por Sim. exemplo, o uso de calcanheira de silicone, o uso de um sapato com salto pequenininho, tem que ser um salto pé, não pode, a pessoa que tem esporão calcâneo não pode usar calçado plano. Ela tem que usar Sim. um calçado que tenha um pequeno salto, não um salto alto. Não é para sair por aí usando ponta de agulha de 15 centímetros, né? Mas um salto É que uma os dois pequena sejam elevação, né, gente? isso. E sempre macio. Um tênis, um sapato de borracha que tem que ser macio. E ainda para melhorar o impacto, utilizando uma calcanheira. Então lembra o nome, calcanhar, calcanheira de silicone, onde você compra Hum. nas farmácias com o tamanho do seu pé. E mesmo que você tenha o esporão só num pé, é óbvio que se você for usar o calcanheiro, você tem que colocar nos dois, mesmo que o outro não, para poder não dar diferença de altura, porque senão você vai ficar um pouquinho mais alta com o outro e isso vai desajustar o seu quadril. Uma vez que você Isso é colocou muito a calcanheira, põe importante. nos dois pés, né? Isso vai Importantíssimo, ajudar gente. bastante. Importantíssimo. Usar nos dois pés, né? Uhum. Exatamente. Olha só. Aqui temos a minha mãe está sofrendo com esse problema grave. Então, assim, porque eu estou falando de uma coisa que é muito comum. E assim, eu não, eu tive nos dois pés as duas variedades. Falando, nossa, mas que bom, né? Eu tive um que é o plantar, aquele que é na sola do pé, e um no calcanhar, né? E Uhum. todos os dois eu consegui contornar com a ajuda da. Bom, antes de eu conhecer a minha quiropraxista, que senão ela vai me bater, né? Eu usei por um bom tempo o solado maiorzinho no calcanhar, que eu esqueci o nome, aquela plataforminha, né? Que ele levanta atrás, esqueci o nome, gente, tem um nome, É né? uma palmilha. Você está falando de uma Uma palmilha. anabela. Isso, Isso, mas houve. esse foi A um gente calcanhar. Isso. Os homens não vão usar, de repente, o sapato Anabela, mas a palmilha, né? Uhum. Então, foi excelente, ajudou muito. E agora, olha, a Flama está perguntando se bandagem de kinésio seria isso? Se ajuda, né? O que ajuda muito é o salto alto também, né? E depois eu fiz quiropraxia e o meu, olha, graças a Deus melhorou muito a dor do meu esporão, do meu último esporão, né? Que é o de calcânio. Já não é, até porque tem um na sola e um no calcanhar, né? Tem um que é aí embaixo, na planta do pé e um no calcanharzinho. Enfim, né, doutor Noé? É um tal de bicos de papagaio, né? Aquelas coisas que começam a brotar do nada. Como assim, né? Então, eu queria perguntar também uma coisa que é assim, a gente que
a gente está. Eu também estou na casa dos 50, né? E como que a gente deve ficar atento aos primeiros sintomas de, por exemplo, das enfermidades mais graves nos idosos que eu considero, né? O Alzheimer, eu acho esse. Sem falar assim, né? Diabetes, aquela coisa assim, a perda da visão. Né? Mas o Alzheimer, como é que a gente consegue? Porque foi uma pergunta que me fizeram. Pediram para eu fazer, né? Como é que a gente deve ficar atento aos primeiros sintomas do Alzheimer? Os primeiros sintomas de Alzheimer não são fáceis de ser percebidos, porque eles são muito naturais. Conforme a gente envelhece, tem um estudo recente que mostra que algumas vezes no envelhecimento a gente continua tendo um raciocínio lógico. Eu sou um exemplo desses. Eu estou envelhecendo, mas o raciocínio é extremamente preciso. Mas às vezes me foge uma palavra. Ah, Isso sim. acontece porque a gente, com o tanto de informações que você já adquiriu, você usa uma quantidade muito grande de sinapses neuronais. Então, aquilo que está armazenado, você demora às vezes para acessar. E eu tenho certeza que todo mundo aí já teve essa experiência de querer lembrar o nome de uma pessoa, de um ator de um filme, e o nome não vem, aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu quero lembrar do nome. Depois de 1 ou 2 minutos, o nome surge subitamente na mente da pessoa. Porque você deu uma Sim. ordem para sua mente, e independente de você continuar atento àquilo, esses neurônios continuam, eles passam a buscar dentro de todas as suas sinapses as informações. E elas aparecem. Então, naturalmente, conforme as pessoas envelhecem, a gente vai tendo menos agilidade, às vezes, para encontrar palavras que a gente quer usar, por exemplo, para especificar uma ideia num discurso, ou para escrever, ou para falar alguma coisa. Isso é natural e não quer dizer que a pessoa tem Alzheimer. Mas Sim. ela pode melhorar isso com alguns hábitos, por exemplo, leitura. As pessoas que têm o hábito de não querer ler, não querer fazer nada, só o serviço comum da casa e assistir televisão, essas pessoas não é que elas têm uma tendência a ter Alzheimer, elas têm uma tendência a ter uma depletude maior do seu sistema de memória, do seu sistema de cognição, entende? E é um Sim. treino. Então, a leitura, o raciocínio, ele é um treino para que você mantenha a sua mente aguçada quando você precisa utilizar os atributos dela. Agora, o Alzheimer, a idade normal para se começar o Alzheimer, que a maioria das pessoas inicia o Alzheimer a partir dos 60 anos. 65 anos já é mais comum e a partir dos 65 anos, cada 5 anos dobra o número de pessoas que pode adquirir. Depois dos Ó, 85 anos, tem um estudo que diz que mais ou menos 33% das pessoas já têm uma diminuição cognitiva que pode ser diagnosticada como Alzheimer, né? hum, O motivo pelo qual isso acontece ainda é um mistério para a ciência. Tem algumas coisas que pode diagnosticar, mas não é 100% de certeza. Quando uma pessoa realmente já está começando a esquecer muito daquilo que acontece presente, porque o Alzheimer é interessante, a pessoa mantém a memória antiga, ela lembra de todas as coisas mais antigas, isso no início do processo. E ela começa a esquecer as coisas do momento. Por exemplo, ela não sabe se ela almoçou, ela não sabe o que ela comeu, ela não sabe o que ela conversou, ela pergunta várias vezes a mesma coisa. Mas se você perguntar para ela, qual foi o primeiro presente que você ganhou? Ah, quando eu tinha 5 anos, o meu pai me deu um vestidinho. Então, ah, a memória antiga ainda está lá, ela começa a perder a memória recente. Quando você sim. percebe que alguém começou a fazer isso, existem alguns exames que podem dar o diagnóstico. Um deles é a ressonância magnética do crânio, do cérebro, que costuma estar associado ao Alzheimer com uma diminuição da massa encefálica, ele diminui. Mas não é 100% seguro, porque tem pessoas que têm uma diminuição e continua perfeito com o seu raciocínio, né? A maioria das Tá. pessoas que têm Alzheimer tem uma diminuição. E a outra pergunta que você me fez é se existe uma prevenção, quer dizer, isso você tinha me perguntado fora dessa entrevista, mas eu me lembro que você fez essa pergunta para mim. Se tem Sim. uma prevenção para o Alzheimer. A única prevenção, que é pelo menos que a gente acha que pode ter eficácia, é a utilização da mente através daquilo que eu falei para você. Leitura, através de conversa, através de raciocínio, através de tentar entender um pensamento filosófico, enfim, exercitar essa mente. Ter interesse pela vida, fazer atividade física, receber as endorfinas musculares, amar as coisas, não ser reclamão. As pessoas que reclamam demais, elas entram num turbilhão e a vida começa a diminuir, ela perde a graça.
o mundo dela fica completamente restrito aos objetos de reclamação. Então a pessoa não sim. vê graça nas coisas, ela não pode fazer isso, ela tem que ver graça. Ela gosta de um artesanato, ela gosta de jardinagem, ela gosta de pintura, então vai achar alguma coisa legal para fazer, ela gosta de poesia, de escrever, ela gosta de conversar, ela tem que fazer alguma coisa para se exercitar. Mas uma vez Sim. que tenha se instalado o Alzheimer, você tem alguns remédios que conseguem te quebrar a ansiedade, porque no início a pessoa percebe que tem. E é muito difícil para ela lidar com isso, porque ela se sente desesperada. Então, tem alguns remédios que conseguem quebrar essa ansiedade e retardar um pouco o processo, não retardar o processo do Alzheimer, mas retardar o processo em que a pessoa vai realmente perder completamente o controle das suas próprias emoções, porque algumas pessoas elas se tornam agressivas, outras se tornam pessoas bondosas. Agora, uma coisa muito interessante, às vezes até parece cruel quando a gente fala, é que o É. Alzheimer revela o caráter escondido de uma pessoa. Às vezes você conheceu uma pessoa que ela era muito boazinha a vida inteira, quando ela tem Alzheimer, ela vira uma peste, porque ela Não, começa a perder o senso de crítica. E às vezes você não. conhece uma pessoa que era mais dura e quando ela fica com Alzheimer, ela fica muito boazinha, porque por dentro ela era boa. É interessante que ela vai revelando, mas a pessoa vai perdendo a cognição. Tem pessoas que perdem a capacidade de engolir, não conseguem nem engolir mais. É muito Ai, trabalhoso para os cuidadores, né? Tem vários sim. livros no mercado que ensinam como lidar, contando a história do processo de Alzheimer. Então, aqueles que estiverem enfrentando o problema na família, pode conseguir conhecimento através disso, né? Sim. E o que a gente pode falar, tem medicações que pode ajudar? Sim, mas não existe nenhuma comprovação de que exista qualquer medicação que possa interromper o processo uma vez que ele tenha iniciado, né? Ah, sim. A gente já ouviu falar de cirurgias, né, que estão é experiência, né, no caso, ainda não é uma coisa confirmada, eu acho, e que deram Isso. certo, né, enfim. Você estava falando eu estava aqui pronta para anotar, porque eu anoto tudo, sabe? É assim, você tinha falado que existe uma forma, mas não é a medicação, que é possível, que ao você perceber os primeiros sintomas, é possível você, de alguma maneira, brecar? Não, então você disse que não tem como. Não tem como. Não tem como. Você pode melhorar a ansiedade dessa pessoa, melhorando a interação dela, É isso tudo. que você ia falar. É. Como Mas melhorar a ansiedade da pessoa. na maioria das vezes, quando ela ainda tem compreensão, é através da família, do apoio familiar, sabe, da paciência das pessoas. Isso ajuda bastante. Quando isso não Sim. consegue, tem que tomar medicação para isso. Mas outra coisa importante é que o Alzheimer não evolui igual para todas as pessoas. Aham. Nem todo mundo que tem Alzheimer vai chegar à total demência. Algumas pessoas têm o processo muito lento. E elas vão ter uma demência parcial, mas elas ainda continuam interagindo, elas continuam fazendo uma série de coisas. E às E vezes já tem períodos de melhor lucidez. Outros vão ter realmente um progresso triste de você ver. Eu já tive é pacientes dessas duas maneiras. É isso que eu ia falar. Eu conheço o pai de uma amiga minha que, em coisa de um ano, ele simplesmente, a curva dele assim, desceu, subiu, não sei, progrediu demais o caso, né? E, assim, hoje eu não sei como tá, mas é um caso realmente muito triste mesmo. É triste, né? Porque não tem como você. Agora, sim, a vitamina D diz que ela é uma coleguinha que pode evitar essas coisas nos velhinhos, né? Nos velhinhos, nos pré-velhinhos, que é a gente que já passou dos cinquentinha. A vitamina D, ela tem essa capacidade? A vitamina D, nesse momento, ela tem sido estudada e você encontra em todo lugar coisas tratando ela como se ela fosse uma panaceia de cura. Na verdade, não é exatamente assim. Mas a vitamina D, ela é um complemento que a gente pode considerar ela mais que uma vitamina. Tem alguns estudos que consideram ela até como um hormônio. Ela Sim. tem a função de melhorar o metabolismo de todas as formas, desde que o indivíduo ajude a vitamina C, a vitamina D a atuar no seu organismo, tomando um pouquinho de sol também. Mas ela pode ajudar você em tudo. Ela pode melhorar o sistema imunológico seu, ela pode melhorar a sua qualidade de vida, ela pode tirar um pouco de dor, porque se você estivesse tendo uma descalcificação, comece a usar e fazer uma pequena atividade, você consegue reestruturar a parte do seu esqueleto e melhorar uma série de sintomatologias, né?
Então, ela sim, tem um monte de funções. Eu nunca vi nenhum estudo assim que eu pudesse considerar científico, porque você pode ter estudos de duas maneiras, os científicos e os empíricos. Você ah, até pode sim, considerar os dois como científicos. Mas o sim, científico, toda vez que você faz uma experiência, e não importa quantas vezes você repita, sempre o sim, resultado é o mesmo. Isso é um estudo científico. Agora, sim, estudo empírico, eu não tenho como provar dessa forma, mas a experiência fala, por exemplo, eu tratei 100 pessoas com essa medicação e 100 pessoas eu não tratei e tinham problemas semelhantes. Essas 100 que eu tratei tiveram uma resposta melhor. Então, empiricamente, eu concluí a partir da resposta que aquilo fez bem para aquela pessoa, embora não tenha como comprovar. Então, tem muitos sim, estudos acontecendo no mundo dos benefícios, não só da vitamina D, como benefício de uma série de outros elementos, né, que você pode usar. Há algum tempo atrás estava muito na moda o uso da melatonina para poder induzir a pessoa ao sono, mas tem algumas sim. restrições, né? E que você, por Ah, exemplo, não adianta tomar melatonina e ficar olhando para a luz ou ficar olhando numa luz de celular. Então, sim, tem uma série de fatores. E você vê os sim, estudos, ele aparece, né? Olha, tome isso, você vai melhorar aquilo, tome isso, você melhora aquilo. Não é exatamente assim que a coisa funciona, né? A gente sabe que ela pode propiciar um benefício metabólico, porque ela ajuda o seu corpo quimicamente a reagir melhor àquilo que o deteriora. O que que deteriora um corpo? Além de ser a quantidade de vezes em que as células do nosso corpo foram se reproduzindo como cópias, elas se reproduzem, porque a gente troca todas as células do corpo da gente num período de tempo, que variável, pode variar de 7 a 10 anos. Os átomos do corpo também. Mas as células que estão todas no seu corpo aí agora, Janete, elas não são nada, elas não têm nada das células que estavam no seu corpo há 10 ou 15 anos, a não sim, ser os neurônios, a não ser os neurônios. sim. Esses permanecem os mesmos desde que a gente nasce até quando a gente morre. Mas tem estudos que falam que é possível até produzir neurônios novos. Então, também é uma coisa que está sendo estudada. Agora, o metabolismo, o que destrói o nosso corpo, além disso, da célula original, são os radicais livres. Os radicais livres são o quê? Átomos de oxigênio que estão numa posição de troca química. Então, quando eles se ligam a certas células ou a certas estruturas do nosso organismo, eles causam um envelhecimento, uma depreciação. É como se eles enferrujassem essa substância. E Ai, com sim, isso, é por isso que alguns suplementos, como por exemplo, ômega 3, que está na moda, que está se estudando, por exemplo, caroteno, comer sim. frutas, comer peixe, ajuda a pessoa a diminuir um pouco, a vitamina C é excelente para isso, a diminuir os radicais livres, então com isso diminui um pouco a agressão que o nosso corpo recebe conforme ele vai envelhecendo, então ele pode retardar o processo de envelhecimento. Mas tudo isso está em estudo. Você percebe que algumas pessoas, eu conheço pessoas que não fazem dieta nenhuma e que têm uma saúde muito boa e envelhecem muito bonitas e tudo mais. Eu vejo pessoas que são radicais fazendo dietas vegetarianas, veganas e tudo mais e têm um envelhecimento muito assim perceptível. Quer dizer, tudo também tem a ver com o fator genético. O Sim. estímulo que você dá, o fator genético, mas eu acho que tudo, o poder absoluto, na forma com que você vai envelhecer, está na sua capacidade de tirar prazer e alegria da vida. O indivíduo que não tem que perder a capacidade de tirar prazer e alegria da vida, tudo nele vai deteriorar mais depressa. Você Sim. entende? Aham. Sim, eu entendo, entendo. Eu queria falar, porque o nosso tempo, olha, como eu te falei, né? Já estamos a 50 minutos. A gente tem aqui mais uns 5 minutos para conversa séria e depois a gente vai começar a desacelerar. Olha que pena, passa muito rápido. Não É é verdade. uma só, não dá para nada, doutor Noé. Eu preciso reagendar uma nova. Porque eu queria perguntar, e você me fale rapidamente sobre uma doença que está em alta em jovens, assim, no caso são duas, né, que nos preocupa muito. Me preocupa muito porque eu vejo assim, o diabetes e a pressão alta em jovens. Mas e isso no idoso, né? Tem como brecar esse processo? Como lidar com isso? Olha, o diabetes ele é dividido em diabetes juvenil e diabetes adulto, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes insulino dependente, não. Os diabetes juvenis, que são aqueles que começam desde criança, e jovens e adolescentes,
Infelizmente, a gente não sabe explicar exatamente o motivo. A gente tem o conhecimento de que está ligado a um traço genético. Então, a pessoa, por algum motivo, ela inativa as células responsáveis pela produção de insulina que tem no pâncreas desses jovens, dessas crianças, e elas acabam descobrindo, às vezes, de um modo muito difícil, muito triste, que são diabéticas, porque às vezes elas são descobertas em coma. Aí vai para o hospital e descobre, aí tem que fazer uso de insulina. Agora, imagine a dificuldade de você administrar insulina para jovem. O Sim. jovem quer viver, ele quer ir numa balada, a criança quer brincar, andar de bicicleta com os amigos e tudo mais, e ela tem que fazer um controle rigoroso dessa glicemia. É muito problemático. Nesse caso, tem que fazer o tratamento seguindo as orientações do pediatra ou do médico clínico, ou em casos especiais, do endocrinologista, que é o especialista do tratamento dessa área. Agora, quando a pessoa fica mais velha e desenvolve o diabetes, a maioria das vezes é o diabetes tipo 2. Também tem um traço genético, mas ela começa lentamente. Ela fica muitos anos utilizando medicação oral, tomando comprimido para o diabetes. E vai É, controlando. Se fizer dieta, atividade física, pode controlar muitos anos. Mas sim, muitas vezes acaba evoluindo para se tornar também dependente da insulina. E você vai fazendo o uso disso. Como prevenir isso? É muito difícil. sim, De um modo geral, a gente sabe que a atividade física, o peso, que não se exagere demais, uma pessoa que fica muito obesa, ela sobrecarrega muito o pâncreas, porque ele tem que produzir uma quantidade muito maior de insulina para que essa substância, que tem o poder de tirar o açúcar do sangue e passar para o sistema celular, possa agir, porque a área corporal da pessoa é muito grande, porque ela está muito grande, porque está obesa. Então, a sim, obesidade tem que ser combatida muito. A atividade física, da mesma forma, porque, inclusive, a atividade física aumenta a resposta das células musculares à insulina. Elas ficam mais sensíveis à insulina. Às vezes, a pessoa tem uma resistência à insulina, as células não resistem. Então, o pâncreas tem que produzir mais insulina do que produziria por causa da resistência e acaba exaurindo o seu poder de produção. E leva a pessoa às complicações e tem que tomar remédio. Isso é um fator. Os fatores de hipertensão arterial, eu estou sendo rápido porque só tem 5 minutos. O fator de hipertensão arterial, a hipertensão sim. arterial no jovem é a mesma coisa. Quase sempre ela tem um fator hormonal, alguma coisa que determine isso, uma ação renal, alguma coisa assim. No idoso, já é mais comum, tanto que a gente chama de hipertensão arterial essencial, porque não tem diagnóstico. A gente diagnostica a hipertensão, mas não conhece a causa. E na maioria das vezes você faz todos os exames, está tudo funcionando direito, mas o indivíduo tem hipertensão. Muitas são emocionais, mas algumas não. Então, para isso, tem muita medicação, tem que tratar. Novamente, caindo no mesmo ciclo, que é prevenir as complicações, desde uma idade jovem ainda, dos 30 e 30 e poucos anos, cria o hábito de fazer atividade física. Aí a resposta do corpo é muito melhor. Para tudo a atividade física é melhor. As pessoas ficavam muito menos doentes no tempo que não tinha tanto ônibus, tanta Uber, tanto carro, tanto táxi. Elas tinham que andar ou trabalhar nas 99. roças, né? É isso aí. Então é Nossa, difícil. é. Porque assim, a modernidade trouxe com ela muitas enfermidades, né? Que não existiam no passado. Fast foods, nossa, isso, porque eu percebo que eu acho que por causa dos fast food, a gente está aí com tanto jovem com a hipertensão, por exemplo. Uhum. Eu vou perguntar para você, doutor Noé, só se você me responde também bem. Às vezes você não tem mais 10 minutinhos, né? Aí a gente encerrava essa live só para te fazer uma pergunta, porque você precisa, e a gente volta para você me responder, porque você já me falou de algumas vitaminas, mas todo mundo está me pedindo que vitaminas tomar. Velhinho toma vitamina? Qual vitamina deve tomar? Olha, tem tanta coisa que você precisa falar, olha, da ingestão de água, não é? Não, Aquelas então, coisas. Janete, eu sugiro que você me convide para um outro dia, já que o tempo é limitado, Sim, e a gente seleciona esses sim, assuntos. Mas respondendo rapidamente sobre suplementos alimentares para idosos, a gente tem que entender o seguinte: se o idoso tem a capacidade de se alimentar normalmente, para ele receber um suplemento, ele precisa passar por um médico. E o médico vai sim, determinar se isso é uma necessidade ou não. A maioria das pessoas não precisa de complementação, porque está idosa, se elas conseguem se alimentar normalmente, a não ser cálcio e vitamina D, que é realmente normal ter uma certa diminuição disso com o processo de envelhecimento. Mas se a alimentação é adequada, a própria alimentação supre tudo.
A menos que a pessoa tenha Certo. adquirido, com o tempo, uma doença desabsortiva, que não absorva, por exemplo, vitaminas do complexo B no intestino, então o médico consegue fazer a dosagem dessas vitaminas no exame de sangue, e se elas estão baixas, então ele vai fazer a suplementação. Não é que simplesmente vai Sim, na farmácia, eu quero um suplemento porque eu estou com idade e quero tomar. Não funciona assim. E aqueles que têm sim. doenças de base importantes, consumitivas, estão muito magros, também tem que saber quais são aqueles que vão ser assimilados sem causar mal. Se uma pessoa está muito tempo sem comer porque teve algum problema de saúde, você não pode de cara dar um monte de caloria para elas, porque ela pode morrer por causa disso. Uma pessoa Nossa, que está completamente desidratada, você não pode encher ela de água. Você tem que olha, dar um tempo para o corpo metabolizar, porque ela morre se você fizer isso. meu Tudo tem um procedimento, não funciona dessa forma. Os idosos Deus. saudáveis, que se alimentam bem, se tiver vontade de tomar uma suplementação, procura um médico, ele pede alguns exames, ele consegue dar orientação. Aqueles que têm problemas, obviamente, vão precisar tratar os problemas e dependendo do tipo de problema, vai haver uma suplementação especial, porque o médico identifica qual é aquilo que está faltando decorrente do problema que a pessoa tem. É isso que dá para responder rapidamente para você. Sim. E a gente vai ter que se conformar com isso, afinal de contas, porque o doutor Noé está com uma paciente aguardando por ele e a gente vai ter que encerrar mesmo. Agradeço de novo, de todo o coração, pela disponibilidade, por esse carisma e essa atenção que você teve com o meu pedido, você atendeu, agradeço mais uma vez, viu? E todo mundo que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Infelizmente, gente, tá bom? Aqui tem uma mãe que mandou um beijão para você, não lembro mãe de quem, eu acho que foi a mãe da Cássia. Mais Uhum. uma vez, Ah, dona obrigado. Hélia. Então, dona Hélia, um beijo para a senhora também, minha querida. Isso. Obrigado, viu, Noé? Mais, Obrigado a você. mais essa vez. E vamos marcar a próxima, tá bom? Tá legal. Se Deus quiser, a gente vai falar. Um abraço, até breve, se Deus quiser. Um Obrigado pelo convite. abraço. Beijo, Noé. Fica com Deus.